ficamos muito felizes de tê-la conosco. A doutora Ana, gente, vou passar para ela, vai falar, né, sobre o protocolo de prevenção à Covid-19 no retorno às aulas presenciais. É um tema, né, extremamente inquietante para todos, porque ao mesmo tempo em que todos queremos voltar, todos temos muitas dúvidas ainda, né, principalmente as famílias, as crianças, os estudantes. Então, doutora Ana, a palestra é sua, fique à vontade, a gente vai estar aqui para lhe dar apoio. Seja muito bem-vinda ao Madre de Deus. Obrigada, pessoal, pelo convite. A Escola Madre de Deus está partindo na frente, junto com algumas outras escolas, na tentativa de fazer alguns esclarecimentos antes dessa data prevista para o retorno às aulas. Eu acho que isso é um posicionamento super importante da escola para gerar uma segurança, tanto para os alunos, quanto para os funcionários, assim como para os pais. É uma situação muito difícil, que apesar de estar formada há 17 anos e trabalhando com doenças infecto-contagiosas há 14 anos, a gente nunca viveu. Então, é tudo novo para todo mundo, para a gente, médico também. Então, ainda existem muitas dúvidas e muitas angústias em relação a tudo. Eu também tenho filho em idade escolar e também tenho muito medo em relação ao retorno, à volta às aulas. Então, nessa circunstância, eu acho que é importante a gente promover alguns esclarecimentos para que esse retorno seja o mais seguro possível. É importante também lembrar que ainda não existe uma data prevista para esse retorno, mas é importante que todas essas medidas de segurança sejam tomadas e sejam esclarecidas antes que essa data esteja realmente determinada pelo governo, para que as coisas aconteçam de uma forma bem tranquila e bem segura mesmo. Na realidade, o tema da aula é sobre estratégias de prevenção e o protocolo ao retorno após a pandemia do Covid-19. Mas eu acho que, na circunstância atual, diante das dúvidas que todos nós temos, eu achei importante fazer uma introdução a respeito da doença, sobre o que é o coronavírus, sobre como é o diagnóstico, sobre possibilidades de tratamento, possibilidades de vacina, para a gente esclarecer algumas coisas em relação à doença, para daí depois a gente responder algumas perguntas dos alunos, na tentativa de deixar todo mundo um pouco mais tranquilo em relação a tudo. Bem, Cleidinha já me apresentou, que para quem não me conhece, muitos alunos da escola que são meus pacientes no consultório, mas para quem não me conhece, eu sou Ana Carolina Moreira Cavalcante de Almeida, eu sou formada em medicina desde 2003 pela Universidade de Pernambuco, fiz pediatria, fiz pneumopediatria, faço consultório médico e trabalho com UTI pediátrica e com emergência pediátrica. Bem, diante de todo esse contexto atual, surge, assim, a dúvida, quem é esse tal de coronavírus? De onde ele surgiu? Como assim, né? Quem é ele? Então, eu acho que é importante a gente saber que esse coronavírus, ele está sendo chamado de novo coronavírus, porque, na realidade, já existiu um outro coronavírus, que se chamou SARS-CoV, né? Não tinha número. Esse vírus, ele apareceu pela primeira vez entre 2002 e 2003. Ele começou também a sua disseminação pela Ásia e tomou alguns países, mas não na mesma proporção do que o novo coronavírus. Esse coronavírus atual, ele sofreu algumas mutações daquele vírus inicial. Hoje ele é chamado de SARS-CoV-2, você pode ouvir essa nomenclatura, em relação ao vírus. Ele é um vírus tipo RNA vírus. Esse vírus, ele tem umas proteínas na sua camada externa, onde, através dela, ele se liga à célula do hospedeiro, né, que é o homem, e, através do material genético do vírus, ele se junta ao material genético da célula do hospedeiro, e daí ele começa a se multiplicar, e realmente promove a infecção. A doença causada pelo SARS-CoV-2 ou pelo novo coronavírus, ela foi denominada pela OMS por Covid-19. Esse nome Covid-19, ele tem um pouco de relação com a sigla Coronavirus Disease em inglês, e o 2019, porque o primeiro caso surgiu
em novembro de 2019. Esse caso, ele surgiu na China, num município chamado Wuhan, através de contato com animais silvestres que são vendidos na China livremente em feiras livres. É um vírus que tem uma alta transmissibilidade, ele se transmite facilmente de uma pessoa para outra. Essa transmissão, ela se dá através de gotículas de orofaringe. Então, quando a gente fala, quando a gente espirra, quando a gente tosse, quando a gente boceja, a gente elimina gotículas de orofaringe, a gente não consegue ver, mas a gente elimina gotículas de orofaringe através desses atos, e através dessas gotículas nós podemos compartilhar o vírus com outras pessoas, causando assim a transmissibilidade. A gente também, através dessas gotículas, pode contaminar algumas superfícies, e essas superfícies contaminadas, quando você entra em contato com elas, você também pode se contaminar com o vírus. Quando você elimina o vírus através das gotículas da orofaringe, esse vírus ele pode permanecer suspenso no ar por 3 horas, se o ambiente for fechado e mal ventilado. Então, por isso é importante, a gente vai falar lá na frente, a respeito do ambiente arejado das salas. Esse vírus, por alta transmissibilidade, ele tem uma característica pandêmica, que é causar uma infecção em várias pessoas ao mesmo tempo, que é o que está acontecendo agora. O período de incubação da Covid-19, né, que é a doença causada pelo novo coronavírus, ela se dá em torno de 2 a 8 dias. Esse período de incubação, ele é o período em que eu entro em contato com o vírus, e é o intervalo entre o contato com o vírus e o início dos sintomas. Então, esse período de incubação, ele pode levar até 8 dias. Então, a partir do momento que você se contaminou, você pode já estar contaminando outras pessoas e ainda não apresentou os sintomas. E o período de transmissibilidade é aquele período que, a partir do momento que você realmente tem o vírus, tem os sintomas, o período em que você pode transmitir esse vírus para outras pessoas. Esse período, ele está em torno de 7 a 14 dias. É uma média estimada. Por isso que quando a pessoa se identifica doente ou com sintomas sugestivos da doença, a pessoa precisa ficar em quarentena por 7 a 14 dias. Falando um pouquinho sobre a pandemia, essa pandemia ela se iniciou, esses casos disseminados por todo o planeta, se iniciou em novembro de 2019, no município de Wuhan, na China, e em março, como a doença já estava espalhada por praticamente todos os lugares do planeta, foi decretado pela OMS o estado de pandemia. Então, hoje, no mundo, a gente tem mais de 11 milhões de casos, com mais de 529 mil mortes. No Brasil, 1.719.660 casos, com 68.355 mortes. E aqui em Pernambuco, nós temos 68 mil casos, 767, com 5.409 mortes. Na realidade, esses números foram atualizados ontem, mas esses números ainda vêm apresentando uma crescente. O número de casos vem aumentando e o número de óbitos parece estar um pouco mais controlado. Isso, na realidade, se dá por quê? Porque quando a doença surgiu, nós médicos, como era uma doença nova, nós não conhecíamos a doença, apesar de ter tido um certo número de casos lá em 2002, 2003, mas não teve essa magnitude. Então, no início, nós não sabíamos com quem estávamos lidando. Então, surgiram muitos estudos, muitas propostas terapêuticas, mas que inicialmente não deram muito certo. E hoje, depois de 4 meses, a gente já tem um pouco mais de tranquilidade no tratamento da doença, apesar de estar havendo ainda pacientes muito graves, mas principalmente na pediatria, nós estamos tendo mais sucesso no tratamento, menos tempo de internamento e internamento em UTI, e um número de óbitos bem controlado, onde esse número não se compara ao número do adulto. Então, a partir do momento que entramos em contato com a doença
entramos em contato com o vírus, estamos doentes. Quais são os sintomas que podemos apresentar para suspeitar de Covid-19? Na realidade, no início, existia uma associação da Covid-19 com quadros respiratórios. Então, sempre estávamos esperando uma síndrome gripal para levantar a possibilidade da doença. Mas hoje a gente sabe que a doença ela pode se manifestar com sintomas neurológicos, com sintomas gastrointestinais, com sintomas de pele, rasgo cutâneo. Então, existe uma gama de sintomas que podem ser a apresentação clínica da doença, que não a síndrome gripal. Mas, de fato, os sintomas gripais, os sintomas respiratórios, eles são ainda os sintomas mais frequentes. Os sintomas, eles são caracterizados principalmente por tosse, eventualmente tosse seca, eventualmente tosse com catarro, febre, que normalmente é uma febre alta nos primeiros dias da doença, a obstrução nasal, essa obstrução nasal é uma obstrução nasal seca, o paciente não tem muita coriza, então o nariz não escorre muito, mas o nariz está entupido. Dor no corpo, moleza, sintomas como uma gripe ou outra qualquer. Sintomas gastrointestinais são os sintomas, assim, em segundo lugar, mais frequentes. Dor abdominal é um sintoma bem importante na criança, diarreia e vômitos. E sintomas neurológicos também podem acontecer, sintomas de pele, então, rasgo cutâneo, crises convulsivas, distúrbio da marcha. Então, existem vários tipos de apresentação clínica que o paciente pode ter, não necessariamente o quadro respiratório. Isso é importante porque a gente sempre fica ligado em queixas respiratórias, mas, na realidade, o que nós estamos vendo, principalmente nas últimas 4 a 6 semanas, é que, principalmente, as crianças estão apresentando mais sintomas gastrointestinais. E aí, eu tenho sintomas da doença, eu estou apresentando ou sintomas de uma síndrome gripal, ou sintomas gastrointestinais, ou eu tenho sintomas neurológicos e tive contato com alguém com coronavírus, e como eu faço para descobrir se eu realmente tenho a doença? Existem vários exames, mas esses exames, eles têm a sua indicação e o seu tempo. Então, o período da doença, ele vai determinar qual exame eu vou escolher para o diagnóstico. Se eu tenho entre 7 e 10 dias de sintomas, o exame de escolha, é o padrão ouro, é o suave nasal. O suave nasal é uma coleta da secreção nasal através de um cotonete bem comprido, que a gente introduz nas narinas e coleta material da região da fossa nasal posterior. E esse exame vai até o laboratório, microscópio, e a gente identifica a presença realmente do vírus. O ideal é que esse exame seja colhido a partir do 3º dia dos sintomas até o 7º ou 10º dia. Esse exame, ele tem uma sensibilidade, quer dizer, ele tem uma capacidade de realmente identificar o vírus de mais ou menos 65%. Então, assim, ele já não tem uma sensibilidade muito alta. E ele também depende da coleta. Então, se a coleta não for adequada, às vezes a sensibilidade do exame cai um pouco. Então, por muitas vezes, você pode ver pacientes que têm sintomas clássicos da doença e que tiveram contato, ou tem algum contactante dentro de casa, que a contaminação é praticamente 100% de coronavírus, e o PCR, que é o suave nasal, ele dá negativo, porque também depende do tempo que você colheu e também de quem colheu o exame, se colheu de forma adequada. Existe um exame que se chama teste rápido. Esse teste rápido, ele identifica um conjunto de anticorpos, não direciona para IgM ou IgG, ele é coletado através de uma gotinha do sangue, como se fosse aquele exame de diabetes, que a gente faz, HGT. Então, a gente tira uma gotinha de sangue do dedinho, e aí a gente faz o exame, uma gotinha do sangue com 2 gotinhas do reagente, através de um dispositivo, onde a gente vai identificar a presença de anticorpos. Como a gente, para dar o diagnóstico através do teste rápido, precisa da presença de anticorpos, a presença de anticorpos ela só vai começar a partir do 10º dia. Então, esse exame ele só pode ser feito a partir do 10º dia. E pacientes que tenham poucos sintomas,
às vezes eles produzem poucos anticorpos ou produzem anticorpos de uma forma mais tardia. Por conta disso, às vezes, o teste rápido é negativo e a pessoa realmente tem a doença. Já a sorologia é aquele exame que a gente coleta realmente como um exame de sangue mesmo, uma coleta no braço, a gente tira um volume maior de sangue, leva para o laboratório, faz a análise da presença dos anticorpos tipo IgM e IgG. Esse exame ele só pode ser feito a partir do 14º dia, porque esses anticorpos eles só aparecem a partir do 14º dia. O IgM, ele caracteriza a fase aguda da doença, onde você ainda tem possibilidade de estar contaminando, e o IgG é aquele anticorpo desejado, né? Aquele anticorpo que, se você tem, você está ostentando já, porque, na realidade, ele configura uma imunidade duradoura. Então, a partir do momento que você já tem o IgG positivo, você está me dizendo que já tem uma imunidade contra o coronavírus. Então, na realidade, se houver um segundo contato com esse vírus, você não tem mais possibilidade de adoecer. E os exames complementares, na realidade, eles nos ajudam a ver as complicações da doença ou a ver outros exames para ajudar a caracterizar melhor a doença quando esses exames para caracterização do vírus em si dão negativo, que são exames laboratoriais como hemograma, bioquímica, raio-x, tomografia para a gente ver alterações pulmonares, tomografia do crânio, quando o paciente tem sintomas neurológicos, enfim. E aí, eu tenho o COVID, diagnostiquei, meu PCR pelo swab nasal deu positivo, o meu IgM deu positivo, e agora? O que é que eu vou fazer? Como eu vou tratar? Essa doença tem tratamento? Essa doença, como ela vai se comportar em relação à terapêutica? Na realidade, assim como outras doenças virais, como gripes, resfriados e até o próprio HIV, a gente não tem um tratamento específico. As doenças virais, elas tendem a ter um ciclo autolimitado. Então, o vírus invade o organismo, invade o hospedeiro, causa o estrago, né, causa toda a problemática clínica, e ele mesmo se destrói. Ou o organismo da gente produz anticorpos que consegue combatê-lo. Então, na realidade, não existe nenhum remédio, nenhuma medicação que eu faça para resolver o coronavírus, para tratar o coronavírus. Não existe. Ele vai entrar no meu organismo, vai causar os sintomas, sejam eles leves ou graves, e dali eu vou tratar as complicações, eu vou tratar os sintomas. Na criança, a gente tem visto que as crianças não são as mais afetadas. Dentro de um grupo de pacientes sintomáticos, a gente tem mais adultos do que crianças. As crianças, elas se apresentam mais nas formas assintomáticas, que são aquelas formas com praticamente sem sintomas, ou a forma oligossintomáticas, que são aquelas formas onde os pacientes têm poucos sintomas ou sintomas pouco graves. Poucas crianças, daquela gama de crianças que têm o coronavírus, precisam se internar, e menor ainda é a taxa de internação em UTI. Mas as crianças, elas também podem apresentar as formas graves da doença, principalmente crianças que já tenham alguma doença prévia, ou alguma doença crônica, ou alguma imunossupressão, né? Uma deficiência na imunidade. Mas tem-se visto que a criança está relativamente um pouco mais protegida em relação às formas graves do que o adulto. Então, o tratamento, ele se dá no tratamento dos sintomas, no tratamento das complicações. Após essa fase aguda, como eu havia dito anteriormente, a gente tem um desenvolvimento de imunidade. Esse exame do IgG é importante a gente saber que mesmo pessoas, crianças ou adultos, que tenham tido sintomas clássicos da doença, epidemiologia positiva, quer dizer, teve contato com alguém com o coronavírus, mas não apresentou o IgG positivo, pode ficar tranquilo, porque os níveis de IgG, às vezes, eles demoram a subir, e às vezes eles sobem e caem logo.
o que não vai impedir que, num segundo contato com o coronavírus, ele volte a subir. Então, a partir do momento que você teve a doença, naturalmente você está imune. Bem, um dos problemas relacionados à doença, além da característica pandêmica, da alta transmissibilidade, é que não existe uma prevenção contra o coronavírus. Então, não existe uma forma de vacina ainda, existem muitos estudos, existe uma perspectiva de uma vacina para a primeira quinzena de dezembro, mas estamos ainda em processo de estudos e testes, então hoje não temos vacina para o coronavírus. Então, se não temos vacina contra o coronavírus, nós temos que tomar medidas preventivas para evitar o contágio. Então, dessas medidas, a gente tem duas classes de medidas. Temos medidas individuais e medidas coletivas. Das estratégias de prevenção, em relação às medidas individuais, nós temos o uso das máscaras, vou falar um pouquinho em seguida. Nós temos a etiqueta respiratória. A etiqueta respiratória é a sua postura diante de um espirro ou tosse. Quando você vai espirrar ou tossir, evite colocar a mão na boca. Evite colocar a mão tampando a sua via aérea superior. O que você deve fazer é colocar o braço, o antebraço e o braço cobrindo o seu rosto, assim como mostra essa figura abaixo, para evitar e diminuir um pouco a eliminação das gotículas no ambiente. Lavagem das mãos, sempre que possível com água e sabão, e na impossibilidade de água e sabão, álcool em gel ou álcool líquido a 70%. Essa lavagem é super eficaz em relação ao coronavírus. Evitar o cumprimento físico, evitar o contato físico, o abraço, o beijo, o compartilhamento de objetos. As meninas sempre manter o cabelo preso, evitar muitos acessórios, porque os acessórios eles também podem estar contaminados. Em relação ao uso das máscaras, é super importante a gente lembrar que a máscara ela funciona como uma barreira física. Então, se você usa a máscara e o seu colega usa a máscara, você está diminuindo muito a possibilidade de contágio da doença. A máscara, ela vai impedir que você elimine, através da fala, do espirro, da tosse, gotículas de orofaringe contendo o vírus no ambiente. Então, vai haver uma diminuição na transmissibilidade do vírus. Essas máscaras, elas são indicadas em crianças a partir de 2 anos, porque abaixo de 2 anos, a via aérea da criança é muito estreita, a criança saliva muito pela própria condição mesmo de ser lactente, abaixo de 2 anos, e também a criança não tem muito o desenvolvimento neurológico e motor ainda está imaturo. Então, a criança não tem capacidade de se desvencilhar desse obstáculo que é a máscara, e aí existe um risco de sufocação muito grande. Mas a partir dos 2 anos, a máscara pode ser utilizada por todos, deve ser utilizada e deve ser sempre utilizada em tempo integral. Se você sair de casa para qualquer coisa, ela deve ser utilizada. A máscara ela deve ser ajustada ao rosto da criança. Você sempre deve retirar a máscara através das cordinhas que prendem na orelha, não deve tocar na frente da máscara. A máscara, ela deve estar, além de bem ajustada, ela deve cobrir nariz e boca. Não adianta você usar a máscara embaixo do nariz, porque através da narina, você também elimina gotículas que podem conter o vírus. As máscaras, elas devem ser trocadas a cada 2 horas. Então, vamos supor, num período escolar de 7 ao meio-dia, você deve ter aí em torno de 2 a 3 máscaras, para que você possa trocar essas máscaras ao longo desse período, para, assim, evitar que as máscaras fiquem sujas ou molhadas, ou, eventualmente, a máscara, por algum acidente, caiu no chão, você tem a outra para substituir. As máscaras no ambiente escolar, elas só devem ser retiradas na hora de beber água e na hora de se alimentar. O armazenamento dessas máscaras devem ser em bolsinhas ou sacos plásticos. Essas máscaras devem ficar guardadas limpas, e quando você utilizar e for trocar, elas devem ficar também guardadinhas no saquinho plástico. Quando chegar em casa, essas máscaras devem ser lavadas com água e sabão, ou numa solução de água com água sanitária, numa proporção de 500 ml de água para 1 colher de sopa de água sanitária.
E aí, dentro das medidas coletivas de estratégias de prevenção, a gente, na verdade, faz uma fusão naqueles esclarecimentos em relação à segurança da volta às aulas. Porque essas medidas coletivas, elas vão englobar o que a gente precisa fazer para que esse retorno às aulas sejam seguras. O retorno, ele é importante porque, na realidade, a previsão de vacina ainda é, assim, talvez em dezembro. Então, a vida escolar, ela precisa ser retomada, os pais precisam voltar ao trabalho, então a vida precisa ir devagarzinho e com segurança, voltando um pouco a uma nova normalidade. Então, a gente precisa tomar algumas medidas para que possa haver um retorno, para não haver mais prejuízo pedagógico e emocional dessas crianças em relação à pandemia, tá? Então, assim, crianças e funcionários da escola, isso é o principal. Se as crianças ou algum funcionário da escola estiver doente, seja o sintoma qual for, como a gente viu, não existe mais aquele sintoma clássico, não existe mais aquele sintoma esse sintoma é sugestivo da doença. Então, qualquer sintoma hoje, ele pode estar relacionado ao Covid-19. Então, qualquer sintoma que a criança ou o funcionário apresente, essa pessoa deve ficar afastada do convívio escolar por 7 a 14 dias. O uso de máscaras para todos, tanto funcionários, colaboradores, professores e alunos, em tempo integral, certo? Aquelas máscaras faciais, elas podem ser utilizadas por crianças que não toleram a máscara no rosto, então o face shield pode substituir a máscara em crianças que não toleram a máscara facial, mas o ideal é que seja a máscara mesmo. O colégio precisa promover algumas estações de lavagem de mãos e dispenser de álcool gel em todo o ambiente escolar, para que isso se ocorra ao longo do período em que a criança esteja na escola, várias vezes ao dia. Os horários, eles precisam ser escalonados, então, vai haver um horário em que a turma vai ficar dividida em ambientes diferentes, e o horário de chegar e sair da escola também precisa ser dividido, para que não haja aglomeração, nem na entrada, nem na saída. Essas turmas, elas precisam ser divididas em vários ambientes. Quando a turma estiver na sala de aula, as carteiras precisam estar numa distância de 1,5 m entre elas, e só o professor deve circular. Os alunos não devem se levantar, só o professor, caso seja necessário, circula entre eles, sempre com máscara. O uso de álcool em gel deve ser estimulado por todos os colaboradores da escola. As crianças, elas vão ter acesso ao dispensa de álcool em gel ou estação de lavagem de mãos ao longo dos corredores da escola, mas também devem levar o seu álcool individual para estar sempre higienizando as mãos. Assim, nós não devemos estimular atividades que precisem de contato físico, ou atividades em laboratório, ou atividades tipo educação física, que precise contato físico. Devemos também vigiar o compartilhamento de objetos. Então, um toma conta do outro, tá? Para não estar emprestando um lápis, uma caneta, estar passando uma agenda. Então, tudo isso pode, numa pessoa contaminada, estar passando através da superfície do objeto. As salas, elas devem estar com portas e janelas abertas, mesmo que o ar-condicionado esteja ligado, para que haja uma circulação do ar, diminuindo, assim, a deposição do vírus, caso aconteça, no ambiente. A limpeza das áreas de maior circulação, tipo corredores e banheiros, deve ocorrer várias vezes ao dia pelos funcionários da escola. O horário do recreio, ele vai precisar ser dividido. Os alunos não vão poder ter a hora do recreio no mesmo horário, então vai haver turmas, podendo até algumas turmas fazerem a horinha do lanche dentro da própria sala de aula. Os bebedouros devem ser inutilizados, a gente deve estimular o uso de garrafinhas individuais para diminuir o contato com secreções. E em relação a algumas considerações finais que eu achei importante, assim,
Nós estamos, na realidade, avaliando todas as possibilidades e vendo o que é que a gente precisa fazer para um retorno seguro. Não existe ainda uma data prevista pelo governo para que esse retorno aconteça. Mas essas medidas e essas decisões, elas precisam ser feitas e tomadas de forma antecipada para que a coisa aconteça de forma tranquila e segura. Mas algumas crianças, de fato, não vão poder voltar agora. Então, crianças que sofreram alguma cirurgia recente, crianças que tenham alguma doença crônica grave, que estejam usando medicações de uso contínuo, que gerem problemas na imunidade, ou a própria criança que tem algum problema na imunidade, crianças que estejam em tratamento recente de doenças graves, ou tiveram alta recentemente de um internamento hospitalar, crianças com transtorno do desenvolvimento e do comportamento, têm muita dificuldade de usar as máscaras e a face shield. Então, essas crianças, talvez, nesse primeiro momento, não devam voltar, tá? Porque aí vai gerar uma série de transtornos para todo mundo e mais angústia para os pais. A escola deve manter ainda um sistema híbrido, onde nem todo mundo vai todo dia para a escola, então a ida à escola vai ser, na realidade, por turmas, certo? E é apenas uma sugestão da sociedade brasileira, e assim, manter as atividades remotas, porque crianças que não possam voltar, como essas, por exemplo, que eu falei, ou famílias que ainda não se sintam seguras, ou famílias que tenham alguém que seja um paciente de um provável risco de doença grave, que não queira voltar agora nesse primeiro momento, a escola vai, na realidade, manter essa possibilidade de atividade remota como sugestão. E aí, agora, na realidade, eu deixei metade da aula para que houvesse essa abertura para vocês perguntarem, tirarem suas dúvidas, falarem também um pouquinho sobre suas angústias, sobre seus medos, porque isso é muito importante, e eu acho que também é importante para a escola saber que a escola precisa que exista um espaço para a criança esboçar tudo o que ela sente. Então, se os pais estão angustiados e com medo, as crianças também estão. Então, assim, a escola precisa abrir um espaço para que isso seja colocado de forma clara e a criança se sinta ali, naquele ambiente, que é uma extensão da casa dela, se sinta segura e à vontade. Vamos lá? Obrigada, doutora Ana Carolina, por esse primeiro momento, foi muito esclarecedor, né? As informações foram muito importantes e esclarecedoras para todos nós, tanto profissionais do colégio, que estamos presentes, como também para os nossos estudantes. Vou dar só alguns informes de ordem para a gente poder se organizar melhor. Gente, as perguntas, elas serão feitas apenas via chat, para garantir a qualidade da transmissão, para garantir que todo mundo possa ouvir e que a gente tenha uma seleção das perguntas. Sabemos que estão todos muito ansiosos, inclusive o chat, né, aí muitas vezes você começou a falar, doutora, e eles perguntando já, né, então assim, a gente sabe que há, em relação ao tema, um sentimento de ansiedade muito grande, né, então existem muitas perguntas, certamente nem todas serão respondidas nesse momento, né, mas nós vamos fazer... Mas a gente pode abrir um segundo momento para eles, caso ao longo da semana você perceba que ainda ficaram muitas dúvidas em relação ao assunto, a gente pode abrir um segundo momento só para tirar a dúvida. Joia, doutora Ana Carolina, muito obrigada. Aí a gente vai agora, né, visualizar aí no chat e vai começar, né, a fazer essa triagem. Aí eu vou pedir às pessoas que estão digitando outras coisas que não sejam perguntas, que parem um pouquinho, para que o chat não, como dizem os meninos, não bugue, porque se fica tudo branco e a gente não consegue mais visualizar, né, para a gente selecionar as perguntas que serão respondidas. Aí fica à vontade, se você quiser eu seleciono, se você quiser você também pode olhar o chat e, né, ir respondendo as questões, como é que você prefere? Não, você pode mediar, porque está chegando muita coisa e eu mal estou conseguindo ler, na verdade, um bocado de coisa. Pronto, eu vou pedir novamente que quem abrir o microfone feche, não são permitidas perguntas via microfone, tá certo, gente? Só para a gente conseguir manter a ordem aí, e vamos lá. Nós temos aqui
É uma pergunta de Maria Eduarda, né, que diz assim, quem tem pais com diabetes, né, vai para a escola, é arriscado ir para a escola? A pergunta que ela faz é nesse sentido. Na Eu vou realidade fazer é logo assim. duas, doutora Ana Carolina, porque aí você já responde as duas, tá? E a outra Ah, é em relação à questão de quanto tempo a pessoa fica imune, acho que quem já teve, talvez, né, por certo. quanto tempo dura essa Tá. imunidade. Tá, na realidade, assim, alunos que tenham contactantes domiciliares, pai, mãe, avó, irmãos, com alguma doença crônica, que são doenças que, na realidade, podem, a partir do momento que a pessoa pegar o coronavírus, evoluir de forma grave, a sugestão é que, nesse momento inicial, não volte. Tá? Porque, assim, na realidade, existem pessoas com diabetes, com hipertensão, com obesidade, com asma, com doenças crônicas graves, pessoas idosas, 95, 98 anos, que pegam o coronavírus e não fazem a forma grave. Mas a possibilidade de você fazer a forma grave tendo uma doença crônica é um pouco maior. Então, se essas pessoas estão respeitando a quarentena em casa, não estão saindo para trabalhar para poder se protegerem, então, esse aluno sair para ir para a escola, esse aluno ele pode ser vetor. Como existem muitas crianças assintomáticas, então a gente não vai esperar que a criança apresente o sintoma para a gente imaginar que ela possa contaminar o adulto. Então, dessa forma, para evitar que esse contactante intradomiciliar, que já tem uma doença crônica, esteja mais exposto, nesse primeiro momento, a minha sugestão é que a criança não volte, continue na atividade remota. Em relação à imunidade, Só com essa primeira pergunta. Há uma questão aí que eu acho que talvez você possa nos ajudar em relação a como essas escolhas serão feitas, porque, na verdade, isso precisa de uma orientação médica. Então, quem tem alguma situação dessa precisa, no caso, justificar, né, precisa de um atestado para justificar essa ausência, não é isso? A senhora pode me responder? Isso, na realidade, não só em relação ao contactante, como também à própria saúde da criança. Então, se o familiar, ele apresenta alguma doença crônica, onde, se ele pega o coronavírus, ele tem mais risco de desenvolver a forma grave, eles estão respeitando a quarentena, eles não estão saindo de casa. Porque, assim, se eles são diabéticos e estão trabalhando, a possibilidade dessa pessoa pegar saindo de casa é a mesma do que a criança indo para a escola. Então, teoricamente, a criança não precisaria se resguardar tanto. Mas se as pessoas que são contactantes intradomiciliares, e por conta dessa doença crônica, eles próprios estão em quarentena, então, resguardar essa criança para resguardar o adulto, eu acho que é válido. Mas isso tudo deve ser discutido com o médico assistente, e eu acho importante levar um documento, um relatório, para que a escola fique ciente do motivo pelo qual a criança não pode voltar neste primeiro momento. Porque, na realidade, o retorno ele deve ser de forma gradual, não vai voltar todo mundo ao mesmo tempo. Então, nesse primeiro momento, eu acho que essa criança deveria se resguardar um pouco, mas aí realmente com autorização médica. E aí, já levando a pergunta para a saúde da própria criança, se a criança tem alguma doença crônica, a criança tem asma, a criança é diabética, a criança tem epilepsia, a criança tem alguma deficiência imunológica, enfim, a criança tem algum problema de saúde, esses pais devem conversar com o pediatra para ver com ele, decidir com ele se realmente a criança deve voltar nesse primeiro momento ou não. E aí, se o pediatra concordar que nesse primeiro momento não seria o ideal o retorno, então, na realidade, o pediatra faz um relatório, e aí, nesse primeiro movimento de retorno, essa criança não voltaria, e esse pediatra faria uma nova avaliação da criança, num segundo momento, para que essa criança fosse liberada para o retorno posterior, certo? Em relação à imunidade, existe a imunidade do tipo humoral, que é uma imunidade um pouco mais passageira, e existe a imunidade do tipo celular. A imunidade que o coronavírus gera, que o organismo produz através do contato com o vírus, é uma imunidade celular, é uma imunidade duradoura, então é uma imunidade a longo prazo. Na realidade, inicialmente achava-se que a partir do momento que você
tivesse as imunoglobulinas contra o coronavírus, você só estaria protegido em torno de 3 a 6 meses. Mas saiu um estudo em inglês, com um N muito grande de pacientes, onde realmente se viu que essa imunidade é uma imunidade muito boa, robusta, e é uma imunidade a longo prazo. Então, quem teve, provavelmente não terá mais. Ok, vamos para outra pergunta. Só vou dar um aviso antes da gente ir para a próxima pergunta. A gente tem também muitos pais aí assistindo pelo stream, né, querendo perguntar, e aí a gente vai ter também depois um outro momento exclusivo para os pais, né, para discutir essas questões. Então, assim, esse é um primeiro momento, porque, né, considerando toda a conjuntura e toda a situação de previsão, que a gente não tem data, mas que a gente tem que estar preparado. Claro. A escola já vem se organizando há bastante tempo, né? O protocolo que a senhora apresentou aí, né? As providências de segurança todas já foram tomadas, estão sendo tomadas e aprimoradas ainda mais, né? Para que a gente garanta tudo isso. E tem muitas perguntas sobre a questão da dinâmica pedagógica, mas que depois a gente vai explicar como é que vai funcionar a questão híbrida, né? Tudo isso. Então, tranquilizem os corações que as informações elas vão chegando gradativamente e depois haverá um momento exclusivo, né, com as famílias, para que a gente possa também deixá-los mais seguros em relação a isso. Nós temos aqui, né, várias perguntas e temos uma outra de Ana Helena que pergunta como saber se a minha máscara serve realmente para segurar as gotículas, ou a eficiência da máscara, talvez, né, ela esteja perguntando. A máscara, na realidade, veja, a máscara que filtra, de fato, quase 95% é a máscara N95, que é aquela máscara que parece um bico de pato. Só que essa máscara é uma máscara que não precisa ser utilizada por estudantes e um contato eventual entre pessoas que não necessariamente estão doentes. Essas máscaras, elas são utilizadas por nós, profissionais de saúde, que lidamos com o paciente positivo. Então, eu tenho, na realidade, 95% de filtragem ali através dessa máscara. As máscaras caseiras ou as máscaras cirúrgicas, que são aquelas máscaras que a gente compra na farmácia, ou as máscaras de tecido, um tecido duplo, e a máscara bem ajustada, você usando a máscara e o seu colega usando a máscara, a possibilidade de contaminação é muito pequena. Vamos lá. Temos mais perguntas aqui, viu, doutora Ana Carolina? Temos muitas perguntas aqui relativas à questão dos filhos de médicos que estão trabalhando, né, em frente aí, né, nessa linha de frente da Covid-19. E aí muitos perguntando, né, meus pais estão trabalhando com o coronavírus, né, com a Covid. Devo ir para a escola ou não? Sim, na realidade, veja, é o que acontece comigo, né? Eu trabalho com o Covid, meu filho tem 12 anos, e, assim, na realidade, o que é que acontece? O fato de eu trabalhar com o Covid, eu me torno uma pessoa mais exposta à doença, de fato. Mas nós trabalhamos com toda a segurança. Então, se quando chegamos em casa, tomamos todas as medidas de segurança, tiro o sapato antes de entrar em casa, tiro a roupa na área de serviço, que mobilizei uma área suja para retirada da roupa, passo direto para o banheiro, tomo meu banho, não estou com sintomas algum. Então, assim, teoricamente, eu funciono como uma pessoa qualquer. Porque, assim, na realidade, se a gente for tirar todos os filhos dos médicos que trabalham com Covid da escola, vão voltar poucos, né? Então, assim, tomando as medidas de segurança no retorno à nossa casa e tomando, assim, aquelas medidas no primeiro sintoma que aparecer, a gente já entrar em quarentena, isso aí se torna, na realidade, um risco semelhante a outras pessoas. E você estando sempre de máscara, lavando as mãos e tudo, você não vai contaminar. Ok. Doutora, obrigada. Vamos lá para próximas aqui. Tem uma novamente sobre a questão da imunidade, né? Eu acho que todo mundo está muito ansioso em relação a essa questão da imunidade. Mas em relação à imunidade, mesmo que as pessoas que tiveram o Covid, os sintomas, tiveram o PCR positivo, que é aquele suave nasal, e não fizeram o IgG positivo, tem muitos casos assim. Teve a doença, teve os sintomas, fez o exame inicial
O PCR foi positivo, mas quando eu fiz a sorologia deu negativa. Fique tranquilo, sua imunidade está lá. Se houver contato novamente com o vírus, aí ele vai começar a subir e vai lhe proteger. Você não vai adoecer de novo, você está imune. Ok, doutora. Temos uma outra aqui que é em relação ao vírus, né, da Covid-19, que Davi nos pergunta, tia, né, já que o primeiro caso da Covid foi em novembro de 2019, você acha que antes da quarentena já existia esse vírus circulando no Recife, no Brasil? Olha, na realidade, essa eu acho que não é só a dúvida de Davi, né? É a dúvida de todos nós, inclusive médicos. Na realidade, inclusive, a gente nem sabe se surgiu o primeiro mesmo em novembro, sabe? Porque, assim, existem muitos problemas relacionados à pandemia, problemas econômico-financeiros. Então, a pandemia gerou uma crise mundial. Então, isso não é interessante para ninguém. Então, a partir do momento que se declara um estado de pandemia, se declara um estado de alerta para o mundo todo e a necessidade do isolamento e da quarentena. Então, isso gera uma série de consequências econômico-financeira muito grande. Então, essa dúvida, ela é pertinente, mas eu não tenho a resposta. Se você me perguntar o que eu acho que já tínhamos antes, mas não existe nada que comprove isso. Bom dia, doutora Ana. Só um minuto, só uma última pergunta. Sobre a vacina, porque eu acho que também é uma coisa que muita gente está inquieta, e assim, a gente tem várias perguntas aqui no chat em relação à questão da vacina, e tem gente perguntando, é verdade que já tem uma em pequena quantidade, estão sendo feitos testes, existe alguma na realidade tem uma vacina em fase de testes, e que existe uma chance dessa vacina começar o primeiro lote para os profissionais de saúde, idosos e pacientes com problemas na imunidade a partir da primeira quinzena de dezembro. Mas isso, na realidade, é uma expectativa, não é uma certeza. E aí, um segundo lote para a segunda quinzena de dezembro, primeira quinzena de janeiro. Mas, na realidade, as vacinas, elas precisam de muitos testes. E elas precisam também de tempo para ver a eficácia na questão de gerar a imunidade. Então, assim, não é só a questão do dinheiro e da boa vontade. É o tempo hábil para realmente ver se é eficaz ou não. Porque não adianta você fazer uma vacina que vai lhe gerar uma imunidade de poucas semanas ou meses. Então, assim, na realidade, o que está se correndo contra o tempo, mas, de fato, não existe nada de concreto ainda em relação a prazo. Existem alguns locais onde essas vacinas elas estão sendo produzidas em fase de teste, mas não existe ainda nada confirmado, principalmente em relação a prazo. Ok. Cláudia, desculpe ter lhe interrompido, continue. Bom dia, doutora Ana. Bom dia, meu amor. Que falei com você, tudo bem? Tudo bem, querida. Eita, agora eu não estou te ouvindo. Cláudia, ficou em silêncio o seu microfone. Bom, vamos ver se ela retorna já já. Quando ela retornar, ela faz, né, a observação dela ou a pergunta. Gente, novamente, eu vou esclarecer aqui. Tem muitas pessoas perguntando sobre datas específicas de retorno à aula, sobre a questão de como funcionarão as aulas remotas e presenciais. Todas essas informações, nós já temos um plano, né, pronto, mas nós estamos aguardando todas as definições dos órgãos competentes para que a gente possa apresentar, tá certo? Cláudia, pode continuar, porque seu microfone ficou fechado, ficou em silêncio. Mudo. Bom dia, queridinha. Tudo Bom bem, dia, doutora tudo Ana? bem, tudo Estou ótimo. muito feliz em tê-la conosco. Que Muito bom. obrigada pela força. Eu também. Eu sei que o vírus, independe de quem vai pegar, às vezes as pessoas se protegem, se cuidam, cumprem com a quarentena e, de repente, são surpreendidas com a notícia de que adquiriu o vírus. Então, eu vejo que a alimentação, você que é pediatra, sabe que é a base de tudo, não é? Então, de que forma ela pode colaborar com a questão da imunidade,
com a proteção para, assim, não evitar que o vírus ele é muito forte, mas que a pessoa se sente mais segura, mais forte. Olha, na realidade, assim, em relação à alimentação, uma boa alimentação e uma alimentação saudável, ela não está relacionada somente à prevenção contra o coronavírus, mas, na realidade, das doenças infecciosas, infecto-contagiosas como um todo. Então, a criança que se alimenta bem, ela normalmente tem uma boa saúde. Mas uma boa alimentação, uma alimentação rica em proteína, rica em sais minerais, vegetais, frutas, uma criança que se alimenta com pouco açúcar, com pouco sal, uma criança que tem uma alimentação realmente balanceada e saudável, ela está mais protegida contra qualquer doença, não só contra o coronavírus. Não existe nada específico em relação ao coronavírus. Alguns pacientes que evoluíram com a forma grave da doença, houve alguns estudos que mostraram que esses pacientes tinham uma deficiência de vitamina D. Então, relacionou-se a deficiência de vitamina D às formas graves. Mas, na realidade, a nossa população, muitas pessoas, principalmente em relação à população europeia, onde a gente tem invernos mais severos e poucos meses com dias ensolarados, temos muitos pacientes, muitas pessoas lá com deficiência de vitamina D. Então, a amostra ela fica um pouco viciada. A gente, na verdade, não sabe quem veio primeiro. Então, assim, como uma grande parte da população tem deficiência de vitamina D de fato, então a gente não sabe se necessariamente o fato de ter deficiência de vitamina D está diretamente relacionada ao fato de desenvolver as formas graves da doença. Mas, por orientação da Sociedade Brasileira e de outros órgãos da saúde, temos orientado como forma de prevenção uma suplementação de vitamina D. Mas, na verdade, não existe nada, assim, comprovado em relação a isso. Fala-se muito também a respeito do zinco, mas o zinco, ele está mais no protocolo de tratamento. Fala-se também a respeito de alguns antiparasitários, como a ivermectina. Não existe nenhum estudo que mostra que a ivermectina tomada antes de apresentar a doença vai diminuir a sua chance de adoecer. O que existe, na realidade, é que a ivermectina, você doente, e você toma a ivermectina, você diminui a replicação viral, consequentemente, diminui a potência da doença, digamos assim. Mas não existe nada diretamente relacionado, assim, à comida, à alimentação, à prevenção direta e específica contra o coronavírus. Isso é a saúde da criança de uma forma geral. Doutora Ana, nós temos um público, né, lhe assistindo, que é de muitos adolescentes. Deixa eu só responder a Tiago Rolim, que ele já perguntou loucamente aqui várias vezes. Eu vou responder agora, Tiago. Ele está perguntando se a imunidade só dura 2 meses. Não, Tiago, a imunidade não dura só 2 meses. Existiram alguns estudos que mostraram uma imunidade em torno de 180 dias, mas que, na realidade, o último estudo inglês que saiu da Universidade de Oxford, ele já mostra uma imunidade bem robusta e bem duradoura com células T. Então, a pessoa que desenvolveu a imunidade, ele vai ficar imune aí por um bom tempo, não são só 2 meses, não. Obrigada, doutora Ana. Na verdade, eu nem coloquei a pergunta do Tiago, porque você já tinha falado sobre essa questão da imunidade. Mas acho que ele ainda estava em dúvida. Estava em dúvida, é verdade. E aí, como o chat sobe muito rápido, eu não estava conseguindo repetir. Carolzinha, tem uma outra pergunta aqui que eu acho legal a gente falar, é a respeito do tipo sanguíneo. Existiram algumas reportagens e alguns estudos em relação à classificação sanguínea, que algumas classificações sanguíneas, tipo A, estava mais predisposto a formas graves da doença. Isso não é comprovado, certo? Na realidade, o sangue do tipo A é a classificação sanguínea mais frequente no nosso meio. Então, naturalmente, você vai ver mais pessoas infectadas do tipo A, porque tem mais pessoas do tipo A na comunidade. Então, você vai ver mais pessoas do tipo A infectadas e, eventualmente, com as formas mais graves. Mas não existe nenhum estudo robusto de peso
que fale a respeito disso de forma mais concreta. Então, isso ainda são suposições. Ótimo. Veja, o nosso tempo está se esgotando, né? Daqui a pouquinho a gente vai precisar concluir, mas o que eu estava falando nós temos um público, né, aqui, em sua maioria, adolescentes, né? Eles não querem ser chamados de crianças, os que ainda são crianças, né? Mas pela definição da Organização Mundial de Saúde, né? Quem tem 11, 12 anos ainda é criança, não é isso, doutora? Isso. Para os adolescentes, né, eu queria que, se você pudesse, né, você falasse um pouco sobre esses cuidados em cumprir essas normas. A gente sabe que a adolescência é uma fase em que se questiona muita coisa. Isso, exatamente. Veja, na realidade, apesar de serem adolescentes, alguns ainda classificados do ponto de vista científico como crianças, já têm a capacidade, a partir aí de seus 8 ou 9 anos, inclusive, já tem a capacidade de compreender que existe uma doença grave circulando, que essa doença grave gerou uma série de transtornos, uma série de mortes, pessoas próximas a você adoeceram ou até realmente foram a óbito. Então, a doença está aí, assim, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Existe um prejuízo grande, principalmente para os adolescentes, em relação à parte pedagógica. Então, eu me preocupo muito, meu filho tem 12 anos, então eu me preocupo muito com o sistema de aula remota, porque, na realidade, não é a mesma coisa. O professor, o professor na sala de aula, ele é insubstituível. Não há como você pode fazer esse sistema como uma forma transitória, temporária, para que não haja tanto prejuízo. Mas o professor em sala de aula é insubstituível. Então, isso gera muita angústia e muita perda do ponto de vista pedagógico. Então, é importante que essas crianças e esses adolescentes, eles estejam preparados para esse retorno. Eles vão ser, na realidade, o grupo principal para o retorno inicial, porque eles já têm capacidade de compreender, de entender a importância de estarem sempre de máscara, de evitar o contato, de evitar o abraço, o beijo, a troca de objetos, o distanciamento, na hora do recreio, não ficar sentado um no colo do outro, que isso acontece muito, né? A gente já foi adolescente, a gente sabe disso. Então, nesse momento, talvez a vida volte ao normal o ano que vem, não sei, a gente não tem ainda uma perspectiva desse normal voltar. Mas, assim, nesse momento, se a gente quer voltar, a gente precisa voltar com responsabilidade. Então, se a gente volta com pouca responsabilidade, sem admitir a gravidade da situação, a gente vai se colocar em risco, vai colocar o colega em risco, vai colocar os funcionários e colaboradores da escola em risco e a nossa família em risco. Então, assim, a nossa atitude responsável como adolescente, em não respeitar essas regras, a gente vai estar prejudicando uma gama enorme de pessoas, inclusive pessoas da nossa casa. Então, assim, se a gente está disposto a voltar, porque a gente quer voltar ao convívio, a gente quer voltar à retomada dessa parte pedagógica, que é super importante, principalmente para eles, a gente precisa voltar com responsabilidade. E esse retorno, e todas essas orientações, e todo esse empenho da escola, e o meu empenho nas consultas para estar orientando e tudo, é que realmente essas crianças maiores, elas voltem, mas a gente precisa delas. Então, se a gente faz tudo, se a gente bota álcool em gel, se a gente bota estação de lavagem de mãos, se a gente distancia as mesas, se a gente ajusta os horários, se a gente separa as turmas, e eles, na hora do recreio, ou na hora de um intervalo entre uma aula e outra, eles têm contato físico, tiram as máscaras, se abraçam, se beijam, todo o nosso esforço foi por água abaixo. E isso vai prejudicar toda a comunidade, a escola e a comunidade em que ele está inserido. Então, precisa haver uma responsabilidade, uma consciência de vocês, para que, colaborando a escola, a gente também vai ter que colaborar. A escola, sozinha, ela não vai conseguir. A gente precisa da colaboração do adolescente, a gente precisa da colaboração dos pais, e a gente precisa da colaboração da escola. Então, na realidade, é uma ação em conjunto, que se os pais fizerem tudo certinho e a escola não fizer, não vai adiantar. Se a escola fizer
a criança fizer, mas os pais não fizerem, não vai adiantar. Então, tem que haver uma ação em conjunto, uma conscientização em conjunto. Então, precisa usar a máscara, precisa estar de máscara, é horrível, é ruim estar de máscara, a gente fica com o nariz coça, e a gente fica sufocado, eu também fico, e assim, eu preciso trabalhar de máscara, eu preciso sair de máscara, porque eu preciso me proteger e proteger os meus familiares, proteger as outras pessoas também, porque a gente tem que ter empatia, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Ah, mas minha mãe não tem nenhuma doença, meu pai não tem nenhuma doença, eu não tenho nenhuma doença, então se eu pegar o coronavírus, vai ser uma gripe, eu vou tomar um remédio, vou ficar bom, então para mim, na verdade, mas não é assim, a gente precisa ter empatia, a gente precisa se colocar no lugar do outro. E outra coisa, não são só os pacientes que têm doenças crônicas que evoluem graves. Então, pacientes que não têm doença nenhuma, que são jovens, que são fortes, que têm saúde, que se alimentam bem, que praticam atividades físicas, também têm formas graves da doença. Também podem ir a óbito. Então, na realidade, você não sabe se vai ser você. Então, você vai estar se protegendo e você vai estar protegendo a comunidade. Então, só vai poder haver o retorno se houver um compromisso dessa associação. Então, se houver um compromisso de responsabilidade da escola e do aluno. Muito obrigada, doutora Ana Carolina. Foi muito esclarecedora a sua palestra, a sua interação, né? A gente quer muito agradecer, o Mar de Deus, né, mais uma vez agradece, né, estamos muito felizes de tê-la conosco, como, né, você muito bem falou, nós temos que pensar na coletividade, né, e é nesse momento que a gente precisa se dar as mãos no sentido figurado, porque presencialmente não podemos, mas exatamente. No sentido, né, da gente... Na realidade, esse momento é o momento em que a gente precisa estar mais junto e separado. Então, a gente precisa estar junto para pensar no outro, para fazer por você e pelo outro. E a gente precisa estar separado para poder, esse distanciamento, gerar um número que saia de pandêmico para endêmico. O vírus ele não vai desaparecer do dia para a noite. O vírus ele vai continuar circulando. Mas a gente precisa que ele saia desse status pandêmico para um status endêmico, como outros vírus. Então, a gente convive com H1N1 e a gente não vivia de máscara. A gente convive com outros vírus respiratórios, até que causam doenças graves. Mas a gente não vivia de máscaras. Por quê? Porque eles eram endêmicos. Então, a gente precisa dar tempo para o coronavírus sair desse status de pandêmico para endêmico. Só que isso é um processo. E esse processo precisa haver o engajamento de todos, escola, família e aluno. Muito obrigada, doutora Ana Carolina, né? Estamos aí no momento de encerrar, o tempo foi curto, vou passar a palavra para a Gerês, para que ele faça... Eu vou deixar meu e-mail, você passa meu e-mail, porque a gente pode responder algumas perguntas através do e-mail, tá? E depois a gente pode fazer um segundo momento só com perguntas e respostas. Obrigado, doutora Carolina. Nada, querido. Em meu nome, eu gostaria de agradecer, em nome de Cláudia, de toda a direção da escola. Foi de grande valia a sua fala, a sua prestação de serviço. Eu gostaria de dizer assim, porque a senhora prestou um serviço de grande valia para essa comunidade escolar, para esses adolescentes que bom ajudar. Que estão aqui presentes, né? O Colégio Mar de Deus está já pronto com todo o protocolo sanitário, estrutural, esperando a volta desses alunos. Mas o mais importante é, como a senhora coloca muito bem, é uma das nossas principais missões, né? A informação, a conscientização, e que todos estejam cientes da sua responsabilidade pessoal perante a si e ao próximo, né? Exatamente. Então, mais do que uma estrutura, a informação e a conscientização... Isso, exatamente. É o grande... Exato, doutora. É o grande... Eu acho que todos os esclarecimentos... todos os esclarecimentos geram segurança. A partir do momento que você tem informações seguras, informações e esclarecimentos, você vai acalmando mais seu coração como mãe. Eu também sou mãe. Claro. E eu também, né? Então, assim, eu acho que eu compartilho com todos a angústia dos pais e compartilho a angústia do meu filho também com os adolescentes,
que também estão com medo, com dúvida e tudo, mas assim, a gente conversando, a gente esclarecendo, a gente vai ficando mais calmo, a gente também vai vendo que a situação está relativamente se controlando, e assim, a gente tem que ver também, gente, é o seguinte, eu acho que para a gente fechar, o que a gente decidir quando a data estiver estipulada, não vai ser algo que é irreversível. Então, a gente pode voltar, e se houver algum contratempo, ou algum aumento do número de casos, ou crianças doentes na escola, enfim, qualquer coisa, a gente pode retroceder para depois avançar novamente de uma forma diferente, ou, enfim, ver onde a gente errou. Então, a gente, na realidade, não é algo que a gente vai, esse passo não é um passo definitivo, a gente pode ir avançar, e depois a gente pode retroceder, e depois a gente pode avançar de novo, é tudo novo para todo mundo. Então, a gente tem que conversar, discutir, ouvir, né, ler muito para poder voltar com segurança. Doutora. E a segurança é fundamental. Nossas rotinas de reuniões, junto com inclusive com a Secretaria de tudo, a vida de todo mundo. O fator principal do Madre de Deus, de todos, realmente é como a senhora coloca, doutora, é a segurança e a informação. Então, eu queria deixar aqui, mais uma vez, o meu muito obrigado. Queria desejar um grande fim de semana a todos esses adolescentes, né? Com certeza. Porque o Madeus também trata, além da parte pedagógica, qualitativa, a parte emocional, a parte de saúde, que é importante para todos nós. Em especial nesse momento, né? Um momento que foi inesperado para todos, né? Com certeza. E que bom também que as notícias são positivas, né? Que os índices vêm baixando, e se Deus quiser, isso vai continuar assim, se Deus quiser. Vamos rezar para isso, com a concentração de todos, é fundamental. Tá joia. Então, meu abraço, meu muito obrigado. Um abraço para todo mundo também. E aí o e-mail vai ficar disponível para algumas dúvidas. Um grande proveito dessa sua palestra. Doutora. Joia. Obrigado. Joia, doutora Ana Carolina. Um abraço. Coloque aí no chat que a gente, né, divulga seu e-mail. Eu queria só dar alguns avisos também, agradecer mais uma vez, né, a doutora Ana Carolina. Gente, lembrando, né, que nós retornaremos para as aulas, né, teremos um intervalo e às 11 horas retornaremos para a aula. No dia 20, haverá uma live no Instagram do colégio, tá certo? Com o doutor Eduardo Jorge Fonseca Lima, né? Que terá como tema Covid-19, como garantir o retorno seguro às aulas, medidas de precaução, até quando teremos vacinas, ou seja, a gente mais uma vez vai estar discutindo aí com a comunidade escolar, com todos os interessados esse tema, tá certo? Então, a gente conta com a participação, será às 20 horas, né? No dia 20/7, essa será no Instagram. Essa foi no Meet, porque a gente tinha, né, um objetivo inicial de atender bem esse nosso público interno, mas a gente vai também, né, divulgar a gente agora fez a unidade 2 com uma participação, né, de alguns no stream, outros no Meet. Nesse outro momento vai ser para todo mundo lá no Instagram, né, e aí a gente vai, mais uma vez, discutir esse tema tão importante. Doutora Ana, quer se despedir? Gente, obrigada a todos, obrigada ao Madre de Deus pelo convite, e eu estou disponível para ainda alguns esclarecimentos que não puderam ser feitos ao longo da aula, e pode haver também um segundo momento a combinar para a gente esclarecer outras coisas. Tchau, tia. Valeu, falou, Chaete. Gente, Valeu, falou, tchau. Muito obrigada. Tem que anotar o e-mail, né, porque aí... Eu só não estou conseguindo digitar, bugou aqui, bugou. Gente, fechem os microfones. Gente, fechem os microfones, por favor. Eu só queria saber uma coisa. Gente, não é permitido o uso do microfone, é a regra desse nosso momento. Então, todos, por favor, falamos sobre regras o tempo inteiro. Então, a gente precisa